Olá pessoal, tranquilidade? Bem-vindos, ó, peraí, tá tampando aqui, calma. Pronto, aí. Bem-vindos ao canal do Gás! Tranquilidade? Hoje a gente vai falar como que se regula um aquecedor. Genericamente eu estou colocando aqui o 750. A gente vai falar de um recurso que ele tem que na maioria das vezes não funciona. Tranquilo? E do resto dos aquecedores que são mecânicos, não falo dos digitais, vamos falar hoje dos mecânicos, tranquilo? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, a título de exemplo, um BP 750. Esse caso aqui, ó, a gente nunca usa o verão, usa sempre no inverno. Por quê? Se você tiver com a câmara de combustão já um pouco entupida, um pouco suja, aqui, esse recurso aqui nada mais é do que dividir o queimador em duas partes. Ele tem 3 partes, tá bom? Aí quando você conecta aqui esse botão, quando você coloca no verão, ele vai acender só uma parte do queimador. E se você tiver com essa câmara de combustão já suja, interrompendo a passagem dos gases quentes, você mexe na mistura e acaba produzindo uma mistura muito rica. Vai produzir um odor muito ruim, terrível, e que faz mal também para a saúde. Tranquilo? Então, e outra, mistura rica não produz temperatura, beleza? Chamas amareladas não produz temperatura, que no caso são misturas muito ricas. Se tem uma determinada mistura de ar combustível, tá bom? Quando ela é inferior, a gente chama de mistura pobre. Quando ela é superior, a gente chama de mistura rica, tá bom? Então, nenhum dos dois casos, tanto rico como pobre, produz temperatura, beleza? Então, eu vou indicar para vocês que vocês sempre usem ele no inverno. E esse botão aqui, que é o de gás, ele funciona como se fosse uma boca do seu fogão. Se você não tem lá como abaixar a chama do fogão, ela fica baixinha, aí você aumenta a chama, ela fica alta. Aqui é a mesma coisa. Você vai ter a chama, se você tiver no mínimo aqui, vai ter a chama bem baixinha, e quando tiver no máximo, vai ter a chama alta. Tranquilo? Então, quanto mais perto do máximo eu estiver, mais gás eu estou injetando, mais gás eu estou gastando. Tranquilo? E quando mais perto do mínimo eu tiver, menos gás eu estou gastando, menos energia, então eu estou economizando. Eu indico que nesse botão aqui, ó, você pode mexer quantas vezes quiser. Então eu indico que você mexa constantemente nesse botão aqui, tá bom? Temperatura ambiente tá baixa, começou a fazer frio, você vai elevando para o máximo. Veio o calor, você vai para o mínimo. Tá muito quente, vai para o mínimo aqui, ó, que é só para dar um totozinho na água, tá ok? Não é para escalpelar, a gente não é galinha para poder escalpelar. Tranquilidade? Então, ó, mínimo econômico, máximo tá gastando, beleza? Como que eu... outra coisa que eu queria dizer, lugares que você tem uma determinada pressão de água meia fraca, baixa, se eu fizer a mistura lá dentro do meu chuveiro, ou seja, eu abrir a água quente, aí tá muito quente, eu vou abrir a fria. O que acontece? Mesmo as duas águas sendo iguais, a do aquecedor vai ser mais fraca. Por quê? Porque ele entra no aquecedor, aí a gente tem a perca na mangueira, tem a perca na serpentina, que é a câmara de combustão, né? Então a água ela dá várias voltas pela serpentina para poder fazer o aquecimento. Então a água do aquecedor ela vai ser mais fraca do que a água que já vai direto lá na ducha. Então, dependendo da pressão que eu tiver,
tá? Eu posso estar abrindo a água fria para misturar e ele empurra a água quente em sentido contrário, porque eu não vou ter uma vazão suficiente na minha ducha, empurrando a água quente de volta para o aquecedor, ele vai entender que eu fechei a torneira e ele vai desligar, correto? Então tem duas coisas que fazem com que o aquecedor principais, né? Duas coisas principais que faz com que o aquecedor desligue durante o banho. Uma delas é a pilha. Eu já falei que aquecedores que usam pilha tem que usar uma pilha alcalina, não precisa ser Duracell, mas precisa ser alcalina, tranquilo? E a segunda coisa é a mistura da água. Se eu tiver fazendo a mistura da água, tá? Aí eu posso ter uma pressão muito maior lá da água fria, empurrando a água quente em retorno ao aquecedor. Ele vai imaginar que eu fechei a água e ele desliga, tá bom? E outra coisa que não faz sentido é eu abrir a água fria. Se eu tiver uma boa vazão de água, o interessante é que eu só abra a água quente, tá bom? Não faz sentido nenhum, tanto para aquecedor mecânico quanto para aquecedor digital, eletrônico, eu me fazer a mistura da água. Se eu usar esse dispositivo de abrir a água fria para fazer a mistura da água, tá errado. Por quê? Porque eu estou pagando e caro, a energia está muito cara, não importa o gás que você use. Pode ser o metano, o gás natural, pode ser o GLP, os dois estão muito caro. Não faz sentido algum você gastar energia para aquecer a água e lá dentro na ducha você esfriar ela, você incrementar a água fria. Você só pode fazer isso num único recurso, quando eu não tenho água suficiente para poder eu tomar banho. A água quente que vem lá pelo meu duto lá de água quente seja muito pequena. Aí infelizmente eu tenho realmente que abrir a água fria para estar fazendo essa mistura para aumentar a quantidade. Então se eu tiver uma quantidade suficiente para tomar um bom banho, o ideal é que eu não misture com a água fria. Se eu estiver fazendo isso, eu tenho que ir no aquecedor e de alguma forma diminuir, se for mecânico, no botão do gás, e se ele for eletrônico, lá no display de temperatura. Tranquilidade? Então, eu acho que pro momento de hoje é só isso, tá bom? Tranquilo? Então, a gente aprendeu hoje aqui, ó, como fazer uma boa regulagem de água no aquecedor, como economizar gás. Tranquilo? Pessoal, um abraço e até a próxima!